Pessoal, boa noite. Está começando mais um nosso Papo Cabeça, um assunto bacana, descontraído aí, sempre com você. Desde já pedir vocês para compartilhar os nossos vídeos, vocês que estão chegando agora com a gente aí, é muito importante o compartilhamento. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo sobre a emancipação política, um livro, editado e trabalhado por esse jornalista aqui, José Rubens, que está com a gente hoje aqui, nos deu a honra de nosso Papo Cabeça ter a presença dele hoje com a gente aqui, e isso é muito gratificante para nós, não é, Flávio Badaia? Muito bem, na verdade, Gabriela, nós hoje estamos em 3 câmeras, gente, e a gente está muito feliz com isso, né? Se achando muito com esse negócio. Estou me sentindo num set diferenciado, Zé. Mas aqui da Zé Rubens, né? O nosso amigo, antes de tudo, boa noite a vocês. E meu grande professor, posso dizer assim. Obrigado. Né, tive a honra de estudar com esse historiador do nosso município e do Brasil e consegui aprender muitas coisas onde também serviram para a minha vida e também como homem, como um cidadão, como pai de família. Sou grato, Zé, a você por essa... Você que não honrou a presença aqui, você como aluno. A Gabi também, né? Sim, não esquecendo, gente, nós temos o Gabi aqui também, que é a nossa... Gabi Leal. Isso, Gabi é a nossa cameraman aqui. E esse aluno também, brilhante, questionadora, viva, presente. Muito bacana, legal. E nós estamos aqui para poder falar com vocês, né? Hoje, um assunto muito legal, muito pertinente, falar sobre a emancipação de Marataízes, porque eu tenho certeza que você, que é de Marataízes e circunvizinhança, você talvez não saiba, tá, da real história de Marataízes. Por que Marataízes? Né? Por que tudo era da Itapemirim antes disso? Qual foi a ideia? O que impulsionou a ideia de emancipar Marataízes? Então, nós estamos aqui com esse que escreveu, né, um livro até muito bacana, Histórias da Sua Emancipação, Marataízes. Vou chegar mais próximo, se vocês me permitem, me perdoem. Percebam, né? Esse é um exemplar do nosso amigo, né, historiador José Rubens, onde ele retrata aqui a história, né, de apenas 20 anos de Marataízes, mas na verdade, José Rubens, há aquela ideia de que essa emancipação ela já vinha sendo cogitada, né? Já todo mundo nos bastidores, né? Já vinha há décadas essa ideia de emancipação. E a gente sabe que tem, né? Marataízes tinha suas coisas interessantes, mas Itapemirim com suas riquezas também naturais e tal. Como se deu essa emancipação? De onde surgiu essa ideia? Obrigado, Flavinho. Obrigado, Thaís. Bom, a ideia da emancipação começou em 1964, exatamente desse ano, a se debater. Por quê? Um grupo de pessoas, destacando o meu amigo Carlinhos Lindenberg, que faleceu, todos falecidos, o senhor Ataliba Carvalho de Brito, Elcio Alves e o advogado Dr. Sandoval, que tem uma casa que fica em frente ao do Marco Vivaco, para quem quiser se localizar. Eles fundaram a Associação Amigos de Marataízes, a SAMAR. Mas por que isso? No meu livro tem também um poema dos irmãos Rubens, Rubem Braga e Newton Braga, de 1938, ou seja, Marataízes já existia como cidade desde a década de 30, principalmente vindo. Tem um lindo poema aqui, depois está logo nos primeiros passos. Marataízes era mais conhecida do que Itapemirim. Por quê? Eu estudei no Rio de Janeiro, eu falava assim, você é de Marataízes, eu sou de Itapemirim, Marataízes, Cachoeira de Itapemirim. As pessoas confundiam Itapemirim com Cachoeira de Itapemirim. Já Marataízes era o centro do turismo de todo o Brasil, não só pela intelectualidade que vinham para cá,
mas principalmente na década de 60, 70, 80, com todo o esplendor de jogadores, artistas, yacht clube, veleiro e todo esse esplendor que vocês também já ouviram falar. Praia Central era milhares de pessoas, como existem fotos antigas aí comprovando isso. Ou seja, Marataízes era conhecida, mas não, o poder central ficava onde, Flávio? Na vila. Por que na vila? Porque o Itapemirim tinha o poder político. Marataízes tinha era o conhecimento brasileiro e mundial. Inclusive, Marataízes é a pérola capixaba instituída pelo irmão de Rubem Braga, Newton Braga. Marataízes era um esplendor. Marataízes era aquela que era a filha bonita que não tinha o devido valor, visto que, com todo respeito, todos os prefeitos eram oriundos da onde? Da vila. Da vila. Só vamos pegar, desde o Toaíto de Moreno, um grande prefeito, o prefeito também, Valdir Alves, com todo respeito, excelente, João Bichara, Tomé e João Bichara, todos eram oriundos da chamada Pedra, lá em Itapemirim. E Marataízes vivia de todo sucesso. Bom, vendo por um lado. Por outro lado, tem as histórias políticas mundiais de que se eu não posso conquistar, eu divido. Eu divido para conquistar. Um líder político surgido da década de 70, chamado Valcir Ferreira, foi o grande artífice dessa junção de ideias e que se deu através de um processo demorado, depois que tem que se sublinhar algumas coisas aí, demorado, que levou a um processo democrático, votado, pedido aos moradores se queriam ou não emancipação. Logo depois, um advogado que estrategicamente, até no livro aí, durante a votação, ele impugnou todas as urnas dentro de uma estratégia. Para quê? Para depois tentar impugnar quando ficou subjusto por 2 anos, como eu mostro na cronologia do livro. Ou seja, Marataízes foi duramente emancipado. Ó, gente, muito bacana esse assunto desenvolvido por José Rubens. Vocês estão percebendo, nós estamos deixando bastante ele desenvolver, porque ele informação, né? É muita informação, é o livro que ele escreveu. E esse assunto, gente, é a data certa da emancipação. Você tem aí, Zé, pra gente, a data da emancipação política de Marataízes? A data foi no dia... A emancipação se deu em 1992, mas ficou 2 anos sob júdice. E depois, em 94, se eu não me engano, foi em maio, apesar de que não bate o dia da emancipação com a festa. A festa é uma coisa, o dia de emancipação foi outra. Então, gente, olha aí, para você às vezes olhar aí e falar, olha, a festa de Marataízes, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Eu quero desenvolver esse assunto, José, aqui, junto com o Flavinho, mas eu gostaria de parabenizar um internauta que está com a gente aí, o Flávio, que é o César Torres. Ele foi campeão nesse final de semana em Vila Velha, do torneio SAMP, tá? Dos primeiros circuitos SAMP, ele foi campeão, tá? Que bacana, tá aí nós conseguimos pegar um pouco da imagem para poder colocar para vocês aí desse campeonato, e ele sempre assiste o nosso Papo Cabeça, e é muito importante ressaltar essas pessoas que
que sempre estão com a gente aqui assistindo, valorizando esse programa aqui. E essa imagem aí que está na tela aí para vocês do César Torres, chegou para vocês. Grande abraço, César, sucesso está na sua carreira aí, de futebol, né? Tem crescido muito. Um abração para vocês aí. Zé Rubens, você falou referente foi desenvolvendo aí, falou da impugnação de todas as urnas. Mas houve um trâmite aqui. Primeiro, queria que você explicasse. Isso começou em 1987, com o primeiro passo foi dado quando Valci Ferreira, o grande lutador pela emancipação, se elegeu pela primeira vez. Ele juntou pessoas simbólicas, tudo dentro do processo legal, ou seja, Rotary Club abraçou a ideia através do Sr. Jorge Quimiz Khabib, a Associação Comercial de Marataízes, através dos empresários Toninho Bittencourt e Marcelo Brumana, e SOS Marataízes, do meu amigo Maestro Sampaio, Emanuel Sampaio. Juntou-se também 208 pessoas para fazer o abaixo-assinado, porque precisavam das pessoas provocarem a Assembleia. E isso tudo ficou lá na Assembleia tramitando, que foi até o ano em que Valci Ferreira foi presidente da Assembleia Legislativa, já em 91. Quando ele teve o poder na mão, ele conseguiu fazer com que todo o processo que estava engavetado pelo poder político de pessoas do sul do estado e de Itapemirim, que não queria emancipação, fosse finalizado o processo do povo, ou seja, o povo disse sim. 2 anos depois ficou-se sob júdice, porque um advogado da vila, ao impugnar todas as urnas, entrou no Supremo Tribunal Federal e lá conseguiu, durante 2 anos, barrar a emancipação, que foi o meu amigo, brilhante advogado, Maurício Galante, representando a população de Itapemirim, que não queria que Marataízes fosse emancipado da sede. Mas ele, no caso, você falou em referência à questão da sua amizade com ele, né? Porque é uma figura pública conhecida por todos. Mediante a esse viés de raciocínio que você colocou para a gente aqui, por que esse posicionamento desse advogado e não e ser contra, por assim, o desmembramento de Marataízes e Itapemirim? Tinha alguma motivação política? Motivação política. Você iria perder todo o simbolismo de Itapemirim. Itapemirim era conhecido por causa de Marataízes. Itapemirim vivia da usina Paineiras e vivia de Marataízes, entendeu? Infelizmente, Itaipava e Itaoca era ainda uma bucólica praia. Marataízes, a pérola capixaba. Marataízes, a pérola capixaba. Ficava onde? Quem está me ouvindo e aconteceu também de morar fora, você mora onde? Eu moro em Marataízes. Marataízes é onde? Município de Itapemirim. Nunca ninguém conheceu Itapemirim. Sim, conhecia Cachoeiro do Itapemirim. Então Marataízes fez Itapemirim ficar conhecido. Podemos afirmar assim? Tranquilamente. Marataízes era o fervor turístico do Espírito Santo. Existiam 2 polos no Espírito Santo turístico. Guarapari, por causa das areias monazíticas, Marataízes, por causa dos mineiros, por causa dos cariocas famosos, por causa do Yacht Club. Só para você um preâmbulo,
O Yacht Club trouxe pessoas daqui, todos da Globo, globais. Trouxe Roberto Carlos, cantou no Yacht Club. No Yacht Club Marataízes. Chacrinha, Milton Nascimento, Jorge Ben, os do Iê, Rony Von, Vanderleia, Gerry Adriane, as Chacrinha, falei, Rony de Golias, os Trapalhões da época, todo mundo queria vir do Marataízes. Djavan, o Skank veio aqui de graça praticamente no Marataízes. Até mesmo porque eu, no caso, ressaltar a questão do Skank aí, porque são mineiros, né? Frequentaram muito essa praia aqui, né? Não sei se vocês sabem, quem frequentou essa praia também foi aquela dupla que é da família Zapalá, esqueci o nome, Ó Vida Boa, Vitrileu. O Vitrileu é aqui da cidadezinha, aqui perto, e frequentava a Praia da Barra. E eles até, na verdade, têm parentes Zapalá, aqui, Beatriz Zapalá, ali na rua 7 de setembro, não é isso, isso? justamente. Correto. Eles frequentavam aqui. Muitos conhecidos, né? Muita gente conhecida vinha para Marataízes. Ficava onde? Itapemirim. Também Cachoeiro. Você lembra algum nome, Zé? Eu vou deixar a Flávia desenvolver aí, mas eu tenho essa dúvida e de repente está no seu livro ali, eu não tive acesso a todo o livro ainda, mas com certeza vai ser publicado agora, gente, nós estamos trabalhando, José Russo, para ele fazer pelo menos mais 1000 exemplares desse livro, para poder chegar a gente... Você lembra, assim, mais ou menos, o prefeito, você vai citar quem foi o primeiro prefeito depois da emancipação. Inclusive com um viés baseado nesse 202 signatários da emancipação. Eu não quero falar muito da questão se foi boa ou má a emancipação. Eu acho que só fala uma coisa: quem ganhou a emancipação foi o município da Itapemirim, de começo tranquilamente, porque nos deixou a zero e ganhou todo o dinheiro para eles. Mas Rubens, uma pergunta que eu te faço aqui. Por exemplo, em 87, nós tivemos esse primeiro passe, né, de dar-se início ao sonho de liberdade, né, de realmente criar uma Marataízes. Mas eu quero fazer aqui jus a um prefeito que desistiu. Depois você vai ler. Sim. Para conseguir... É o seguinte, existia um prefeito, eu não vou falar o nome dele não, porque ele está doente, sabe? Eu vou omitir isso aí, claro, tá? é importante. Tinha um prefeito na época que era contrário à emancipação. Então, estava apoiando o Itapemirim, esses 2 anos. Mas aí, o povo fez um acordo com o prefeito Jorge Bichar, que, se ele ganhasse, desistiria da emancipação. O povo todo votou nele. E ele desistiu da emancipação. Houve uma desistência formal. Desistência formal no Supremo Tribunal Federal. Ele formalizou isso no Supremo. E isso deu força para que se retraíssem e ali não ter mais... Mas nesse intervalo, eu quero citar uma pessoa muito importante para essa emancipação. Foi o vereador Elias Silva. O único vereador de Marataízes, então, que batalhou muito para que essa emancipação fizesse, inclusive fazendo o decreto municipal para que houvesse o prefeito aceitasse que fosse o Brasil. Elias da Silva. Olha que bacana. Esse senhor que hoje, infelizmente, é saudoso. Marataízes era um homem vibrante, foi meu amigo. Eu me lembro das coisas que ele falava, né? Ele era uma pessoa forte, vibrante, e foi uma figura importante para a emancipação. Ô, gente, Flávio Batalha tem um recado para vocês. Tem um recado, né, Flávio? Pois o assunto é muito gostoso e dá vontade de a gente extrair o máximo de Zé Rubens aqui sobre essa riquíssima fonte de informações. Flavinho está lendo um pouquinho ali, fazendo algumas anotações. O tempo que a gente leu ainda não é suficiente em cima dessa enciclopédia,
né, chamada José Rubens Brumano. Obrigado. Né? E na verdade, gente, eu costumo dizer que nós temos um cérebro aqui, para quem é internauta e é bem ligado nessa questão de TI, vai entender muito bem. A gente tem um cérebro, mas ele está com I7 já. Então ele está muito à frente da gente nessa questão de conhecimento do nosso município. Isso. Então por isso é interessante a gente extrair ao máximo. Mas sem perder muito tempo, eu quero falar para vocês aqui o seguinte. Todos os nossos programas, vocês percebam que nós temos um viés bacana de sempre dar ênfase a um colaborador, né? Sim, Thiago? E hoje, como não é diferente, vamos fazer o seguinte. Vamos falar com vocês sobre a questão do açaí do Cris. Vamos voltar o vídeo rapidinho para você entender melhor o que seria e como seria esse serviço hoje prestado para Arataízes pelo açaí do Cris. Solta aí, Gabi, para a gente, por favor. E aí? Beleza? Show de bola? E você vai pagar mesmo o açaí pra mim aqui? Pô, cara, brincadeira, você é sério mesmo? É sério, pô. A sua sorte é que eu já pedi no aplicativo do seu açaí. Mas não era só no site? Por incrível que pareça, o Cris está sempre à frente de qualquer um dentro de Marataízes no sul do estado. Ele agora também, além do site, tem o seu aplicativo. Então cadê o meu açaí? Tá chegando aí agora, cara. Pô, demorou. Valeu. Valeu, rapaziada. Recado muito gostoso, né, Flávio? Pra galera aí. A galera mesmo ficou os atores, né? Realmente, uma coisa muito gostosa, né, Thiago? De falar, até porque a gente provou delícia também, né? Então, muito bom falar sobre o vídeo carinhosamente, pessoal. É verdade. E a galera do Açaí do Cris, sempre muito atenciosa, né? A galera e o pessoal muito solícito também. Quando a gente pensou em fazer, todos eles, não, vamos fazer agora, já era 11 horas da noite, já estavam já fechando o estabelecimento, mas mesmo assim voltaram ali, não, vamos fazer sim, tal. E ficou muito gostoso, sim, de verdade. Mas, Rubens, agora voltando aqui, você deu uma lapidada muito rápida, mas a gente queria extrair um pouquinho mais sobre essa questão. Qual a real importância, né, do Valci Ferreira, até então presidente da Assembleia Legislativa na época? É simplesmente desengavetar o que estava engavetado. Ter a boa vontade de fazer aquilo que o povo queria. Ele comprou, ele era uma pessoa, ele foi sempre uma pessoa vivida e morou. Valci nasceu ali perto de Bonserá. Mas a vida dele econômica foi feita em Barra da Pemirim. Ele foi um contador, aqui ele criou, Rodinho. Ele tinha uma casa, sabe onde que é o Boca de Espuma? Sim. Aquela casa de esquina ali foi onde o Rodinho e a família dele vivia. Então ele teve toda a sua base política em Marataízes. E ele notou que não daria para desenvolver tendo a tutela dos sempre quem ganhava era os políticos de Itapemirim. Então ele fez aquela máxima, né? Dividir para conquistar. E sem entrar na questão do bom ou mal, da política ou não, que não é o caso, não é o caso nosso aqui, todos os signatários ficaram com 16 anos no poder também. Ou seja, signatários, Ananias Francisco Vieira, 2. Antônio Bittencourt, 1. Jander Nunes Vidal, todo mundo aí foram signatários da emancipação. Assinaram, Assinaram, por favor, participaram organicamente. E que gostoso, né, saber que esses tais que compuseram ali essa lista de nomes que queriam realmente a emancipação, esses mesmos horas depois, dias depois, anos depois, tiveram a oportunidade de gerir esse município, né? Sim. Inclusive, houve depois uma ruptura política, mas se não houvesse uma ruptura política, seria assim, seria 2 grupos aqui, distintos, os dos médicos e dos empresários. Se você vê ali, na época que o senhor Ananias, no segundo mandato, ganhou, dividiu Paulo Brasil
com outra ali que eu não me lembro o nome aí, Paulo Brasil, com Paulo Rezende, eu acho. Tiveram 3.000 e pouco, 3.000 e pouco, e Zoranias 4.000. Isso faz o quê? Somos amigos, dividimos o poder, mas depois os grupos querem o poder que é natural no mundo, né? Que é só um preâmbulo assim só. Então, Marataízes deve a sua emancipação ao lendário Valcir Ferreira, que foi uma lenda porque é merecedor de todo o meu respeito, porque tivemos nele, na década de 70, o mais votado deputado do Espírito Santo, saiu aqui da Itapemirim. E hoje, né, não conseguimos eleger mais ninguém. Ele ia falar justamente isso. E Glauco tá com a gente aqui ao vivo, aqui, ó, acompanhando Glauco Pontes. Como você chama de quê, Flávio? Tio Glauco. O site da Itapemirim tá aqui com a gente, colocou: por que Marataízes desapareceu do Senado Nacional? Ele faz essa pergunta aí porque, igual você falou... Eu vou opinar pessoalmente. Sim. Primeiro, com o desaparecimento do glamour de Marataízes através do Yacht Club. Segundo, perdemos as nossas referências de casa. E ficamos 10 anos sem praia. Porque, ao contrário de hoje, a Praia Central era o cartão postal de Marataízes. Ficamos 10 anos sem anonimato. Anonimato, e Glauco deve saber que, através daquilo que surgiu o point de Itaipava e Piú. Ou seja, com essa omissão de Marataízes nesse cenário de orla, isso, criou-se essa ideia de Itapemirim quero fazer também uma linha, Flavinho, do que Zé Rubens falou no início, referente a Itapemirim ter perdido o maior, no caso, quilometragem, como posso dizer, de orla. Sim. Itapemirim perdeu e ficou com Itaipava e Itaoca. E a orla ali do Maraguá. Só que eu vou falar uma coisa para você: perdeu a orla, e se for apontar porque Glauco fez essa pergunta aqui para a gente, se for apontar aí, Itapemirim ficou com a orla menor e mais bem cuidada. Isso aí, tranquilamente. Tranquilamente. Não vou entrar nesse mérito político, claro, não senta, mas os nossos governantes demoraram muito a abrir os olhos e para a questão, né? de outros locais, né? De não deixar acabar outros locais. Começando em decadência, por exemplo. Desde a década de 70, acabou-se o trapiche, desapareceu o que tinha. Acabou-se depois o iate, foram acabando pontos históricos de referência. Sem a nossa referência, voltando aqui no meu livro, eu queria falar o seguinte, que tivemos uma maldade muito grande com um deputado que queria, falar em orla, ele queria acabar com uma situação a mandos de pessoas, o deputado Lúcio, um deputado cachoeirense que está aí no livro, por favor, depois você deu o nome dele aí, que tentou a reeleição, acho, no passado, e não foi, por favor, aqui, essa curiosidade aqui, ó. Só um minutinho. Vê para mim aqui. Curiosidade. Aqui eu tenho Luciano Cortez. Luciano Cortez. Ele foi de uma maldade incrível. Ele tentou fazer com que o IDAF da época, quem tirasse a barra de Itapemirim, porque ficava à frente da Vila Itapemirim. Você vê que era um bairrismo, né? Não, mas eu já era jornalista da época, pensei, vem cá, você entende alguma coisa de geografia? Desde quando nós somos frente a Itapemirim? No mínimo lado, não é verdade? Verdade. Frente nunca. Mas isso é o seguinte, se você não ficasse com o Rio Itapemirim e perdesse a Barra e o Pontal, não existia o bairro. O bairro não existiria, porque o bairro foi criado lá de Presidente Kennedy, passando também. Houve outro probleminha também, que não vou falar a coisa, mas queriam confundir córrego com lagoa.
Houveram várias maldades para que não houvesse essa emancipação. E na verdade, gente, a gente quer só ressaltar aqui para vocês que tudo que o nosso Papo Cabeça faz é de uma total imparcialidade. Estamos aqui falando de histórias, ok? Como está ali na história, tudo está tudo o que nós estamos conversando aqui com o Zé Rubens, extraindo dele o máximo sobre a nossa história tão bonita e tão brigada, né? Tão aguerrida ali. Eu vou te falar, tudo está nesse exemplar, tá? Onde em 2002 o senhor Zé Rubens ele escreveu e assim documentou tudo isso. Entendam, nomes dados tanto aqui nesse momento como também neste exemplar, entenda uma coisa, gente, não tem nada a ver com coisas pessoal. Nós estamos falando aqui sobre o que é fato, e contra fato não há argumento. Então, partindo desse princípio de sermos imparciais. Continuando nesse mesmo assunto, Zé, como que foi esse imbróglio? Por quê? Esse imbróglio aí, ele foi tão interessante porque por várias tentativas frustradas, né? Eu quero deixar aqui que eu fui a favor da emancipação. Sim. Mas o advogado Maurício Galante foi brilhante em sua tese. Como todo bom, Maurício Galante, da família Galante, inclusive, são grandes advogados, na verdade, ele foi de uma expertise tão grande que está na curiosidade. Ele começou o processo de emancipação fazendo o quê? Todas as urnas estavam impugnadas. Ao impugnar as urnas, foi para o Supremo Tribunal do Estado. Depois, Brasília. Entendi. Como sair de Brasília naquela época? Levou-se 2 longos anos até o acordo político da comunidade de Itapemirim, que fez com o prefeito Jorge Bichara, que foi muito pressionado pela comunidade de Itapemirim, porque ele é oriundo de lá. Mas logo depois até teve que mudar aqui para lá. Zé, e já partindo, né, claro, nós estamos chegando também, gente, ao final desse programa tão bacana, tão gostoso de falar, mas você, por exemplo, pode precisar para a gente, dos mais novos também, que estão aí, não sabem, quando foi de fato que ocorreu, a data, que eu digo, de fato que ocorreu a emancipação de Marataízes. Marataízes poderia dizer bem assim, pronto, somos independentes. Está no meu livro, sim, para falar, mas somos independentes em 1994. Em 94, perdão. Foi 94 e foi a real emancipação. 1994, real. Não foi no plebiscito, uhum, porque seria em 92. Correto. Em 92 ficamos 2 anos ainda subjúdice ao município de Itapemirim. Foi quando houve a eleição em 94, onde houve a eleição de 92, 94, 93, ganhou-se Itapemirim e ganhou aqui. Ganhou Itapemirim lá, emancipou-se, e aqui teve uma eleição logo no final desse 94. E aí chegamos a esse momento de emancipação, onde também surgiram também vários desafios, né? Porque um prefeito assumir sem ter nenhum tipo de estrutura física. Só tinha, como está aí também, 0,25 avos da arrecadação do Estado. Ou seja, só tinha ICMS aqui. E mais nada. Mais nada IPTU. Então eu gostaria de homenagear, posso homenagear, não posso? Claro, deve. O meu amigo e um grande homem chamado Sr. Anísio Francisco Vieira. Todo mundo, inclusive, o acusou de não ser um homem ligado por ser evangélico, não traria festas. Ao contrário, nunca ficamos sem festa. Foi feito um organograma enxuto, eu sei porque eu fiz esse organograma
juntamente com um grande homem de Marataízes, chamou professor José Paulo Vieira. Já teve no nosso programa. Já Sim, teve? já teve nosso programa. Meu amigo, meu irmão. Também Marataízes funcionou. Você imagina uma casa funcionar no primeiro dia sem móvel, sem gente, sem nenhum funcionário. E ele com aquela bravura toda, assumiu no peito e falou assim, E vamos fez- montar esse- organizar E tudo. fez 260, com 260 funcionários, Marataízes funcionou brilhantemente. E nesse quarto ano, com indicação minha, conseguimos os 10 primeiros anos para levar à faculdade. Que interessante. O Thiago tem algo para te falar agora também, né, Thiago? Mas antes... Eu quero elogiar a Sr. Ananias, simbolicamente, não deixar de elogiar os outros, ou criticar. Mas eu quero elogiar por quê? Porque eu também fui o primeiro vereador eleito de Marataízes, me deram essa honra de ser o constituinte, fiz leis e ajudei a criar esse município de Marataízes. Que bacana. Então fica aí, né, essa grande opinião, né, bem singular e muito simplória aqui, mas de forma também sucinta, onde o Zé Rubens coloca a sua ideia e a sua contribuição para esse município hoje, em 2018, né? Estamos como estamos, claro, foi preciso ter a pedra fundamental, gente. Isso aí. E que Alguém ele que fez desbravou, né? E que ele fez parte de tudo isso. Isso é Eu muito gostaria gostoso, de falar gratificante, né, Zé? que nesses 209 pessoas, não teve só a elite, não. Tinha gari, pedreiro... Osias colocou aqui, Osias colocou, eu votei sim a Marataízes. Osias Angel, irmão de Paulinho de Churrasquinho. Osias é meu amigo pessoal, família de Churrasquinho, todo mundo ficou. Eu também votei sim. Então tá aí, ó, se você falar a sua sessão, você vai saber quantos votos teve. Ou seja, o povo disse sim em 82% mais ou menos aqui, e teve 25% disse não. Enquanto o Zé confirma direitinho, o Grau colocou, Sueli Marinho postou algumas fotos dos tempos áureos de Marataízes, tirada pelo saudoso J. Marinho, e percebe-se o glamour daquela época. Isso aí, Grau. Evaldo Maciel coloca, uma boa noite a todos, uma pergunta que perdeu, uma pergunta, perdeu e ganhou, no caso, uma boa noite a todos, uma pergunta, quem perdeu e quem ganhou com a divisão de Itapimirim e Marataízes? Só um minuto. Zé, esclarecendo as dúvidas para a população, o grande professor Tatiana Cunha, um grande abraço. Referente a essa pergunta de Evaldo Maciel, na sua opinião, como nós estamos indo para o final da nossa live aqui, do nosso programa, quem perdeu, na sua opinião, com a divisão dos dois municípios, Itapimirim e Marataízes? Qual dos dois perdeu? Quem perdeu economicamente foi Marataízes. É uma coisa lógica, Evaldo, porque Itapimirim ganhou o ônus e nós os bônus. Eles os bônus e nós o ônus. Até mesmo hoje o atual cenário, né? Também. Não, estou falando atual cenário. Aí teria que entrar na questão política, eu não quero falar. Eu quero falar da questão econômica, tá, Evaldo? Itapimirim, depois que eles notaram que não precisariam gastar em nada aqui, nada, e ficou com todo o bônus para eles, você imagina se o Ananias entrar numa prefeitura e ter de comprar a primeira cadeira? Ele é um herói. Ele foi, não estou falando do segundo mandato dele, tá? Estou falando do primeiro mandato, que eu participei. No segundo, eu não participei. Mas no primeiro mandato, o Ananias foi o homem certo para tomar conta desse município. E aí, gente, a gente já partindo para o final, né, desse programa, eu queria dizer para vocês, nós temos nesse livro, nós temos muitas riquezas de detalhes, tá? Coisas que jamais passariam em branco se não tivesse realmente alguém
com tanta vontade de escrever essa história e deixar realmente datado aqui, documentado o dia, a hora, a data exata das coisas. Por que eu estou te falando isso? Porque vale a pena, a partir do momento que o Zé Rubens conseguir aí, então, um patrocínio, de repente, de pessoa realmente interessada e que tem esse viés de boa vontade de querer fazer com que esse exemplar chegue até você, você vai perceber que nós temos curiosidades também aqui muito interessantes que você também só vai conhecer comprando esse exemplar. Não, Okay? vai ser doado. Vai ser doado? Muito bacana, melhor ainda então. Mais interessante Se eu saber... conseguir, eu vou doar para a população, porque é o tipo da coisa que não foi eu que fiz, foi a própria história. A própria história, né? Então é interessante que você também então ajude a divulgar isso, que estamos nosso Papo Cabeça está nesse momento lançando, Thiago, essa ideia aqui. Obrigado. Aqui, por favor, você empresário, comerciante, pequeno produtor em Marataízes, grande produtor, seja quem for, ajude a fazer de repente 1000 exemplares, de repente chegamos aí a 10.000 exemplares, quem sabe todos não terão em sua casa esse exemplar. Sabe por quê, gente? Tem várias curiosidades bacanas aqui, falando sobre, por exemplo, a nota do autor, falando sobre o Luciano Cortez, que na época era um deputado, fonte de pesquisa. Aqui, ó, o Sim, no caso, na hora da votação do plebiscito, o Sim ganhou em 27 sessões, 74,08%, o não ganhou em 7 sessões, ou seja, nós temos riquezas de detalhes aqui em curiosidades, que você só vai ter acesso a isso se você conseguir fazer essa campanha com a gente, de falar com alguém que você sabe que tem condição de falar aqui, patrocina aí, ajuda a patrocinar esse exemplar para que chegue na minha casa, na sua, em diversas casas do município, que vai ser riqueza de detalhes para todo mundo. Não é isso, Zé? Obrigado. E com isso, Thiagão, a gente então encerra, né, hoje o nosso programa. Nós vamos encerrar o nosso Papo Cabeça. Hoje nós vamos encerrar de uma forma diferente com vocês. Lembrando que a gente volta sexta-feira, às 21h30, com uma pauta bacana para vocês. Lembrando que a pauta é o que, Thiago? Defesa do consumidor. Estaremos aqui com o doutor Newton César, ele é advogado e vai falar exatamente sobre defesa do consumidor. Você não pode perder para conhecer os seus direitos, tá? E os seus deveres também com relação a isso. Zé Rubens, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. O assunto é muito vasto, mas nós temos aí um tempo aí a seguir. Agradecemos mesmo a tua presença aqui e nós vamos encerrar com um vídeo, com um recado para vocês bacana e voltamos então sexta-feira, gente. Então, pessoal, agora nós também estamos no YouTube. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curte e ative as notificações. Todos os vídeos do nosso Papo Cabeça estarão disponíveis para você no YouTube. Então, vamos lá, gente. Grande abraço.